Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, uma boa noite, Deus abençoe todos vocês, um bom final de semana. Amigos, vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva por gentileza, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Neste vídeo falaremos aí sobre a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí de reforços. O Vasco contratou um xerife aí que veio do futebol português para agregar aí na nossa defesa. E vamos falar aí sobre o Pedrinho. O Pedrinho hoje fez um desabafo, certo? Meus amigos, Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos jogos válidos pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Vasco da Gama e Bahia são os únicos representantes brasileiros na competição. O Vasco abre sua participação nas oitavas de finais no dia 26 contra a equipe argentina, o Defensa e Justiça, no estádio Norberto Tito Tomajello, certo? A bola rola às 21h30, horário de Brasília. No mesmo horário, no dia 3 de dezembro, o Vasco da Gama decide a sua vida aqui no estádio de São Januário. E quem sabe até lá, quem sabe a gente não tem público, certo? De repente, com relação ao Campeonato Brasileiro, gente, o Vasco da Gama se apresentou hoje, os jogadores. O Ricardo Sapinto comandou o primeiro treinamento visando a partida contra o Palmeiras, partida que acontece no domingo às 16 horas. O Vasco não vence há 8 jogos. O Vasco tenta a sua reabilitação jogando contra a competente equipe do Palmeiras. O Palmeiras que vem embalado, ontem garantiu a vaga nas oitavas de finais aí, ou melhor, nas quartas de finais da Copa do Brasil, vencendo a equipe do Red Bull Bragantino por 1-0 na estreia do português Abel Ferreira. E esse confronto entre Ricardo Sapinto e Abel Ferreira está dando o que falar lá em Portugal, certo? Hoje, inclusive, o jornal A Bola fez menção a este confronto. O técnico Ricardo Sapinto tende a apostar no esquema com 3 zagueiros, para ter mais consistência no aspecto defensivo, uma vez que o Vasco da Gama está tomando muitos gols aí no Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Sapinto, pela primeira vez desde que chegou, vai contar com o Germancano, se recuperou aí da lesão na coxa direita, que o afastou aí das 4 últimas partidas. O argentino hoje aprimorou a parte física, participou normalmente aí dos treinamentos e com certeza vai para o jogo. O lateral direito Léo Matos também é a outra novidade aí, titular aí do Ricardo Sapinto, vai para a partida, substitui Iago Pikachu, certo? Gustavo Torres, recém-contratado junto
ao Atlético Nacional, deverá fazer a sua estreia também com a camisa do Vasco da Gama. Pelo que vem treinado, o técnico Ricardo Sapinto deverá colocar Fernando Miguel, Miranda, Castan e Graça, Léo Matos, Neto Borges, Andrei, Léo Gil, Benítez, Thales e Cano. Essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama aí, certo? Meus amigos, com relação a reforços, o Vasco luta contra o tempo antes que a janela internacional feche na segunda-feira, dia 9. Segunda-feira é o último dia para a gente contratar jogadores vindo do exterior. E hoje o Vasco da Gama anunciou a contratação do zagueiro experiente Jadson, de 29 anos, que atuava lá no Portimonense de Portugal. Esse jogador foi um pedido aí do nosso técnico português, Ricardo Sapinto, que jogou muitas vezes contra este atleta quando atuava lá no Braga. Então, um jogador daqui do Rio de Janeiro, com 1,86 m, começou aqui no América e que estava lá em Portugal desde 2015. Então vem para ser aí o xerife na zaga do Vasco da Gama, para fortalecer mais esse sistema ofensivo. E é um zagueiro aí que gosta de fazer gols, fez 14 gols aí com a camisa do Portimonense. O Vasco está ainda no mercado, lutando para ver se consegue fechar aí com o Max Louveira e também aí com o Eson Guzman. O Vasco ainda tem esperança. Vamos correr aí final de semana para ver como que as coisas vão ficar. E, gente, o Pedrinho se manifestou hoje, o eterno ídolo Pedrinho, muito chateado, alegando falta de respeito de determinados torcedores nas suas redes sociais. E, cara, isso é um problema muito grave que a gente vive, principalmente na época de eleição. A gente sabe que o Pedrinho é ligado à chapa Sempre Vasco, né? Mas não é por isso que as pessoas têm que ficar agredindo o atleta. Ou melhor, o ex-atleta, agora comentarista. Então, gente, vamos parar com isso, vamos respeitar as pessoas. Eu mesmo sou vítima disso aí, certo? Então, se ele apoia lá o Júlio Brandt, o problema é dele. Vida que segue, certo? E a gente tem que respeitar a história que ele tem aí com a camisa do Vasco da Gama. Então, parabéns ao Pedrinho aí pelo desabafo. Agora, é o preço que se paga também por estar aí na política do Vasco da Gama. Juninho Pernambucano não tem esse tipo de problema. Então, o conselho que eu dou para você, Pedrinho, Edmundo, Felipe, sai desse negócio aí de política do Vasco da Gama, certo? Vocês não ouvem também. Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!